E a palavra do Senhor diz assim no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ó Deus, cremos que esta é a Tua palavra, e cremos em Ti, ó Pai, como Deus único que nós nos reunimos aqui para adorar. E imploramos que o Teu Espírito esteja iluminando-nos, ó Pai, a mente para compreendermos os Teus propósitos aqui. E que o Senhor mesmo esteja pastoreando os nossos corações, falando a nossa alma, transformando a nossa vida. E te imploramos isso em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, ao analisar esse texto, pensar um pouquinho sobre as consequências, as boas consequências do senhorio de Deus sobre a nossa vida. Essa semana que se passou, nós tivemos o privilégio aqui na igreja de ter pela segunda vez uma oficina sobre pregação expositiva. E algo que foi exposto aqui, e a expectativa era de fazer com que mais pessoas saibam utilizar as Sagradas Escrituras, analisar com fidelidade a Bíblia e trazer àquelas pessoas que precisam da Escritura de maneira prática. O grande objetivo é aplicar a palavra de Deus ao coração das pessoas. E esta é uma necessidade que todos nós temos, de ouvir a palavra de Deus como resposta às nossas ansiedades. Quando pastoreamos alguém, quando atendemos pastoralmente alguém num aconselhamento, nós normalmente estamos diante de pessoas que estão ansiosas, tendo dificuldades, que precisam compartilhar. E nós só conseguimos pastorear o coração delas usando a Bíblia, porque é exatamente através dela que Deus pastoreia o coração das pessoas. Somos só instrumentos, mas a palavra é a verdade. É ela que faz esse papel. Deus faz esse papel através da sua palavra. Encontramos muitas figuras na Escritura que descrevem a igreja. Aqui nesse texto, a Escritura diz que a igreja é o rebanho, e diz que Deus é o pastor. Eu e você somos ovelhas do Senhor. É Ele que nos pastoreia. Isso é bom demais. É interessante, porque a Escritura fala de uma outra, ou de outras figuras, como por exemplo a igreja como povo de Deus, um povo que é escolhido por Deus para ser povo. A linguagem que Pedro usa na sua primeira carta, no capítulo 1, é eleito. Ele, em 2 versos seguintes, ele diz que é o povo eleito, apesar de perseguido, passar por dificuldades, continua sendo um povo que é trazido à presença de Deus. Outra figura muito interessante que Paulo usa, principalmente em 1 Coríntios, em Efésios, é a igreja como corpo, dando a ideia de um corpo mesmo, e nós somos membros desse corpo e Jesus é o cabeça. E esse corpo todo deve funcionar sendo conduzido por esse cabeça, onde cada membro depende uns dos outros, mas principalmente do cabeça que é Cristo Jesus. Nós podemos falar sobre a família de Deus, onde somos filhos. Jesus é filho também, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus.
ou o templo de Deus, onde nós somos pedras. Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 2, e o próprio Deus é a pedra de sustento, é chamado de pedra angular, a noiva de Cristo, a igreja, e Cristo o próprio noivo. E agora o texto aqui está falando do rebanho de Deus. Tem muitas outras figuras. Eu e você como ovelhas sendo cuidadas por um pastor zeloso. E eu queria muito que você pensasse dessa forma, e que essa fosse uma oportunidade onde Deus te levasse a entender que ser uma ovelha nas mãos dele é algo gostoso, é algo prazeroso, e algo que nós precisamos aprender a ter prazer. Nós vivemos num mundo tão assustador que eventualmente nós ficamos como ovelhas sem pastor. Nós ficamos meio perdidos, como se em algum momento fosse possível aquele que já é servo do Senhor não ter um pastor. Deus não nos deixa. Mas em alguns momentos as situações são tão adversas que nós olhamos ao lado, precisamos olhar e buscar, e achamos que Deus não está presente, mas mesmo assim Ele está presente. E agora aqui no Salmo de número 23, nós vemos Davi, falando a respeito dessa experiência que ele tem com Deus. Ele se sente como uma ovelha sendo cuidado pelo seu pastor, Deus. No capítulo anterior, 22, o Salmo 22, nós encontramos o salmista Davi também falando a respeito de um Deus, é um texto messiânico, falando do Messias que viria, que sofreria, mas que era vencedor. E depois, no capítulo 24, no capítulo posterior ao 23, o Senhor Jesus é glorificado como aquele que chega nos céus depois de ter feito toda a obra redentiva. Ó levantai, ó porta, as vossas cabeças, ó levantai portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Pergunta o coral. O Senhor é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso. É esse Deus que Davi, aqui no Salmo de número 23, ele fala do fundo da sua alma: Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu pastor. Davi está de uma forma tão simples, na sua simplicidade, como um pastor que ele foi, e que sabe que figura significa isso, ou o significado dessa figura, desculpem. Ele demonstra a confiança que ele tem na sua relação com Deus. O Senhor que provê as suas necessidades, o Senhor que olha para ele e o protege diante dos seus perigos, do amigo que o recebe, que o consola, e que traz expectativas não só para hoje, mas também para a eternidade. Você quer entender esse texto? Tente se fazer de ovelha, e tente pensar como Davi, em Deus como seu Senhor e o seu Salvador. Só que eu tenho que te dizer que, para que isso ocorra, é necessário, antes de mais nada, você reconhecer que você é frágil, pecador. Você tem que reconhecer que sem Deus você não tem esperança em nada no mundo. E você, para chamar Deus de Senhor e seu pastor, você precisa acreditar que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para que você possa ser salvo e chamar Deus de seu Salvador, e ser dele uma ovelha, e ele o seu pastor. Essa é uma realidade que nós precisamos ter diante de nós, para olharmos nesse texto, nos vendo como ovelhas. E a primeira consequência que o texto traz, é que aquele que tem a Deus como Senhor na sua vida, ele experimenta de paz. E falar de paz no tempo contemporâneo é algo tão estranho, porque nós não vivemos tempos de paz. Mas se formos falar de paz e olharmos para toda a história do homem de uma maneira geral, depois da queda, a conclusão que nós chegamos é que o homem, por causa do pecado, ele não vive em paz. Ele vive em guerra consigo mesmo, ele vive em guerra com Deus, ele vive em inimizade com o próximo, até mesmo a natureza que deveria servi-lo, agora o espeta. E se torna difícil para ele conviver com essa natureza. Mas aquele que tem o Senhor
como seu Salvador, e entende Ele como seu pastor, ele pode dizer a semelhança do salmista Davi: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Nossa irmã Laninha, a esposa do seu Jimmy, uma vez eu preguei esse texto aqui na igreja, ela disse que fechou os olhos e ela ficou pensando nesse quadro. E ela falou que foi muito gostoso pensar nisso. Pensar nesse pastos verdejantes, água, não uma água que tira a paciência, que você tem medo, mas aquela água que te dá descanso, um lugar que te dá refrigério na alma, você se sente tranquilo. Pastos verdejantes, ou campina, relva e água, é um lugar ideal para descansar, e descansar em paz. É aquele lugar que todos nós pensamos para as férias, apesar de que eu sei que muita gente gosta de ser radical nas férias. Eu ando gostando um pouco de algumas coisas meio radicais, um pouco de poeira, às vezes de barro, de jipe, coisa dessa natureza. Mas na hora do descansar mesmo, eu quero ficar quieto. Essa ideia aqui que o salmista nos traz, ele deseja com essas palavras demonstrar a convicção do cuidado de Deus ao nos conduzir no mundo. Nós não vivemos num mundo em paz, nós vivemos num mundo em guerra, um mundo hostil contra Deus e contrário ao povo de Deus, um mundo que não ama o povo do Senhor, que questiona a nossa fé, que questiona a nossa humildade e a nossa dependência de Deus. Nós vivemos num mundo difícil, mas o salmista diz que ele se sente em paz quando ele se lembra do pastoreio de Deus na sua vida. Pensa numa ovelha. Uma ovelha é aquela que precisa de pastor para conduzi-la nos pastos, para levá-la para a água. Uma ovelha é aquela que passa dificuldades. Por exemplo, as dificuldades do tempo. Na época da seca, ela tem que comer, e na hora da comida, se ela não tiver um pastor para levar onde tem comida, ela vai morrer. Se não tiver água, ela vai sofrer dificuldades e pode morrer. Intempéries da vida. Ela sofre perseguições de animais ferozes, como nós sofremos perseguição do próprio Satanás, que não quer a nossa vida e a nossa intimidade, a nossa paz com Deus. A ovelha, ela pode sofrer doenças, ela pode sofrer tanto doenças físicas quanto espirituais, como o cristão pode passar por isso, e passamos. Dificuldades como falta de conhecimento nós passamos, de ausência, de malícia, como a ovelha às vezes pode ficar como uma presa fácil, ou por sermos maliciosos ao excesso. A grande verdade é que existem dificuldades que uma ovelha pode passar, e muitas delas é por causa da nossa desobediência ao pastor, e isso se chama pecado. E não pense que pecado é algo que Deus se esquece. É algo que Deus vê. Ele nos dá a oportunidade do arrependimento e da volta, para que Ele possa agir com misericórdia, com graça e com perdão. Caso contrário, Ele vai agir, e isso vai ser pesado. Por esses motivos e muitos outros, irmãos, necessita-se de uma proteção, necessitamos de uma proteção, que cause uma sensação de segurança inabalável. Quando isso ocorre, nós vivemos em paz. E eu quero te dizer uma coisa: você não vai encontrar nos seus negócios, você não vai encontrar nos seus amigos, no seu cônjuge, nos seus filhos, você não vai encontrar nem mesmo em meio a homens que estão dentro da igreja, como eu e você. Porque todos nós precisamos ser tratados, e estamos sendo tratados. Mas quando nós vivemos como povo de Deus e somos pastoreados como um rebanho, aí sim, Deus nos traz paz como corpo de Cristo. E nós precisamos disso.
Deus nos dá. E Davi diz que Deus é esse Deus que me coloca nesse lugar gostoso de ficar. Só que a nossa vida passada não era bem assim, antes de crermos em Cristo. Nós éramos inimigos de Deus. Em alguns momentos, o cristão às vezes fica vivendo como se fosse um inimigo de Deus. Quando ele não obedece à palavra de Deus, quando ele começa a ser Deus de si mesmo, quando ele quer se sobrepor sobre os outros, quando ele quer fazer aquilo que não é correto. Mas Deus, na sua bondade, em Cristo Jesus, nos reconciliou com Ele. Acabou com a guerra e nós encontramos paz. E essa vida com Deus é uma vida como um adotado, um filho, que pode chamar Deus de papai. Nós temos acesso a Deus porque aquela parede de inimizade foi jogada fora. Nós somos conduzidos por Deus e a intimidade dEle, e nós vivemos sem medo, porque onde existe amor, não existe medo. 1 João diz isso, e é Deus quem nos amou primeiro. Amados, a paz que Deus dá como consequência da nossa vivência com Ele, uma vivência dependente, como ovelha que depende do pastor, é uma paz inabalável. Mas eu sei que nós passamos por dificuldades, e elas nunca vão deixar de existir. Deus, respondendo a Jeremias e ao povo através de Jeremias, um povo que estava vivendo no cativeiro babilônico, por causa da desobediência, Deus os mandou para um cativeiro, para viverem longe das suas famílias, longe das suas casas, perdendo o motivo e o local de adoração, longe, como se estivessem longe de Deus. Mas Deus manda uma palavra profética, através de Jeremias, para aquele povo, uma palavra misericordiosa, e a palavra de Deus para o seu povo, que gosta de viver na dependência do pastor, como o coral cantou agora mesmo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz Deus, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Oh, amados, como isso é bom, como nós precisamos dessa paz, como crentes que somos em Cristo Jesus. Não permita que as adversidades que estão ao seu redor sejam maiores do que a convicção do refrigério, da presença do Deus da paz no seu coração. Não permita. Não seria justo com a obra perfeita que Deus em Cristo Jesus fez na cruz, por você, por mim e por tantos quantos creram no Senhor Jesus. Uma segunda coisa que o texto nos fala, como consequência do senhorio de Deus, é que Deus nos dá a justiça. A justiça em meio a um mundo de injustiça. O texto no verso 3 diz que Ele nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas são caminhos. Deus é aquele que nos guia pelos caminhos da justiça. Deus não só aplica a sua vontade de maneira justa na nossa vida, como também direciona nossas vidas para que nós possamos viver de maneira justa a justiça dEle. Essa é a ideia do texto. A palavra do Senhor nos fala que, como pecadores, nós estamos sem capacidade de pagar as nossas dívidas. Nós somos injustos. Mas a própria Bíblia diz que Deus resolveu o problema da nossa injustiça, fazendo com que o seu Filho pagasse o preço da nossa injustiça, e era a morte. E Ele morreu e cumpriu a justiça, para que nós pudéssemos viver a vida que vivemos hoje, para Deus. E pudéssemos viver como justificados. E mais do que isso, pudéssemos viver segundo a justiça de Deus, que está revelada na sua palavra. Quem nos guia e nos qualifica, irmãos, a vivermos a justiça, os preceitos, as verdades de Deus no meio de um mundo injusto, é Deus. O mundo não tem essa capacidade. Ninguém tem essa capacidade a não ser o Senhor.
E Davi diz, olha, Deus não só me traz paz, mas Ele fez justiça em meu lugar, e Ele me conduz nas veredas da justiça. Os homens não têm essa capacidade, mas Deus tem. Sendo assim, nós entendemos que se fomos introduzidos na intimidade de Deus, foi por um ato justificador, dolorido de Jesus na cruz. E Ele nos justificou para vivermos a sua justiça. Ele nos justificou e nos sustenta para que sejamos sempre aqueles que andamos nas veredas da justiça. A igreja do Senhor Jesus, ela é convidada, ela é conduzida a agir de maneira justa, honrando a Deus, ao Deus da sua justificação. Deus nos salvou para a justiça e a santidade. Nosso grande desafio é sermos santos, porque Deus é santo, e Ele exige isso para que possamos conviver com Ele. Se você quiser entender bem esse assunto, basta ler 1 Pedro, lê a carta inteira, e você vai ver quanto o texto fala sobre essa vontade de Deus de nos santificar, em todas as áreas da nossa vida, para que possamos viver com Ele, e no caminho da justiça dEle. Provérbios capítulo 4, verso 18, Deus nos mostra uma obra contínua que Ele faz a nosso favor. Ele diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quem começa essa obra na nossa vida é Deus, em Cristo. E quem continua essa obra na nossa vida é Deus, em Cristo, por causa de Cristo. Outra característica do senhorio de Deus na vida de um cristão é a vitória. E vitória não quer dizer que não há lutas. Vitória sempre sugere a ideia de lutas. E o texto no verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. As tribulações são continuamente previstas na Escritura. Nunca vimos na Bíblia algo dizendo como ser cristão é não viver em tribulações. Não encontramos isso na Escritura. Pelo contrário, a Escritura diz que nós vamos passar por tribulações. Sempre que é prevista ou anunciada para o povo de Deus, ela vem acompanhada de uma convicção da presença e vitória reservada para nós através do poder de Deus. Deus nos torna o seu povo um povo vitorioso, nos torna individualmente mais do que vencedores. Porque Deus faz uma obra em nós e através de nós, faz uma obra na igreja e no colegiado do povo de Deus, para que vivamos vitórias em meio às lutas. Mas isso tudo na certeza da ação de um Deus que pastoreia e que cuida das ovelhas. E somente Ele cuida das ovelhas. O Senhor Jesus, quando quis animar os seus discípulos em meio às adversidades, e eles viam que a mensagem do Senhor Jesus estava alguma coisa bem clara. O Senhor Jesus não era alguém benquisto pelos judeus, nem pelos romanos, e eles eram os seguidores do Senhor Jesus, eles já previam as dificuldades, e eles andavam atrás de Jesus, porque eles também sabiam que Jesus era o seu Salvador, e Jesus diz, olha, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As palavras do pastor Jesus fiquem tranquilos, não tem nada nesse mundo que eu não tenha vencido, até a morte ele venceu. O maior dos inimigos, talvez o maior dos medos do ser humano, a morte, o Senhor Jesus venceu. Ele venceu para que nós pudéssemos ter tranquilidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada, nem
nem que venha muitos inimigos, 10.000 de um lado, 1.000 de outro, não tem problema, o Senhor está comigo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, diz Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Tu estás comigo. Essas são as palavras de Davi. Apesar de todas as situações, o Senhor está comigo. Eu não tenho dúvida. Mas existem algumas situações da vida que nós achamos que Deus não está. Mas Davi diz, tu estás comigo. Davi passou por dificuldades. Houve uma oportunidade que o rei quase cravou na parede com a sua lança. E esse rei era o pai do melhor amigo dele, chamado Jonatas. E esse rei chamava Saul. E ele sofreu várias dificuldades. Esse rapaz, quando ainda bem jovem, ele vai com uma arma extremamente primitiva, diante de um grande, que era chamado de gigante, chamado Golias. E na certeza de que Deus estava com ele, ele afronta aquele homem. E na certeza de que Deus estava com ele, ele venceu aquela batalha. E agora ele diz, tu estás comigo. Não se esqueça, não existe dificuldade maior na sua vida, nem perigo de morte que seja maior do que o poder de Deus e o cumprimento das suas promessas na sua existência. Lembre-se disso. Quando Ele é Senhor da nossa vida, e Ele nos pastoreia, Ele nos dá essa sensação de proteção, porque Ele nos protege. Mas Deus, Ele nos dá também a oportunidade de sentirmos isso em situações em que precisamos ser até mesmo disciplinados. Quando o texto diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, bordão era uma madeira que era usada para bater, para disciplinar a ovelha desobediente. E era bater mesmo. E às vezes, quando a ovelha era desobediente pra caramba, muito desobediente, e repetia várias vezes o mesmo erro, aquele que era o pastor, ele batia na perna com tanta força naquela ovelha, que quebrava as pernas daquela ovelha. E imediatamente ele enfaixava as pernas daquela ovelha. Mas enquanto aquela ovelha estava daquele jeito, o seu pastor a carregava aqui, ovelha nas suas costas. Ele se desgastava, ele pagava o preço pela necessidade da ovelha de aprender. Ele não era o pastor de momentos, ele era o pastor de todas as necessidades daquela ovelha. Ele caminhava, ele sofria pela ovelha, mas ele ensinava e dava condições dela viver como ovelha. E agora o texto fala do cajado, que é aquele que tem uma pontinha assim, torta, para aquela ovelha que fica tentando sair do caminho, e ele puxa ela de volta, e puxa ela de volta, mas se ela não volta, ele quebra a perna dela. É interessante que até isso, Deus usa como bênção na vida das suas ovelhas. E mais do que isso, o texto diz, olha, quando nós temos inimigos, Ele nos dá vitória. E mais do que isso, Ele prepara um banquete de vitória. E mais do que isso, Ele me unge a cabeça como vitorioso. E mais do que isso, Ele ainda coloca os meus vencidos na mesa para verem que em Cristo eu sou mais do que vencedor. É isso que Deus promete para o povo dEle, para o rebanho dEle, para as ovelhas dEle. Por fim, como última característica do senhorio de Deus e bênção do senhorio de Deus na vida de rebanho dele, das ovelhas dele, no verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Convicções, é tudo isso que Davi está falando aqui. Convicções do que se vive hoje, convicções do que se espera no futuro. Quais são as convicções que Davi tinha
para aquele momento, de que a bondade e a misericórdia de Deus estaria com ele em todo momento, todos os dias da sua vida. Ele não está dizendo não, ele está dizendo, todos os dias da minha vida, Deus vai ser bondoso e misericordioso. Existem situações em que muitos questionam a bondade e a misericórdia de Deus. E eu quero te dizer, Ele não pode negar a si mesmo. Então Ele nunca vai poder deixar de ser bom e misericordioso com aqueles que Ele resolveu amar e salvar. A bondade e a misericórdia de Deus tem a ver com o que Ele é, faz parte da sua essência, é um atributo divino, e Ele resolveu agir com bondade e misericórdia para com o seu povo, como pastor, que cuida de uma ovelha, mesmo desobediente, porque Ele cuida, e Ele vai fazer isso até o fim, todos os dias da minha vida. Mas tem mais do que isso. O texto diz que, além de Deus cuidar de nós hoje, Ele é aquele que nos dá uma convicção de que nós habitaremos na casa do Senhor, e a casa do Senhor é o céu para todo o sempre. Amados, se existe algo que vale a pena termos, é a convicção de que Deus é o nosso Senhor, e de que Ele cuida de nós como um pastor. Mas nós temos que ter muito cuidado, e nós precisamos nos lembrar sempre das coisas que Deus tem reservado para a vida daqueles que são ovelhas. E quero lhe dizer, amado, que está aqui hoje, e que nunca conheceu esse Deus como seu Senhor, e não tem desfrutado de elementos maravilhosos da intimidade com Deus, como paz, de justiça em meio à injustiça, de vitórias, esperança da vida eterna. Se hoje Deus lhe dá entendimento do seu pecado, e de que você precisa crer nele, que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, e você precisa crer nele para ser perdoado, por favor, creia nele. Pelo Espírito que lhe dá entendimento, creia nele, para ser salvo. E poder experimentar disso que Deus está dizendo aqui, ser uma ovelha bem cuidada. Se você já é uma ovelha, amado irmão, você tem todos esses privilégios. Mas cuidado para não ser encontrado como uma ovelha desobediente e fujona, que precisa ser disciplinada. Mas se você está sendo uma ovelha fujona e desobediente, é tempo de você chegar diante de Deus e reconhecer tudo que Ele já fez e está fazendo por você, para o glorificar, para o louvar, para o bendizer, para que você possa, em lágrimas, se curvar diante dEle e pedir a sua misericórdia, a transformação dos seus atos, a restauração na plenitude da santidade que Deus quer de você. Não fique pensando que essa mensagem para quem está do teu lado, simplesmente, é para essa pessoa que está do teu lado, mas essa é a palavra do Senhor para você e para mim. Como é bom ter a Deus como pastor, e como é bom poder ser ovelha desse maravilhoso Deus. Vamos orar. Ó Deus, nós somos como pequenas ovelhas do Teu rebanho, e que temos que aprender tanto, mas ó Deus, nós temos
apesar de pequenos, tantas coisas já desfrutadas na Tua presença, tanto do Teu amor sendo derramado sobre a nossa vida, tantos perigos que o Senhor já nos tirou, quantas enrascadas, quanta providência do Senhor suprindo as nossas necessidades mais pequenas e as maiores. Ó Deus, coloca nos nossos lábios um cântico de louvor contínuo por essa obra perfeita que o Senhor faz na nossa vida hoje, fez por nossa vida em Cristo Jesus na cruz. Mas, ó Deus, abençoa aqueles irmãos que hoje reconhecem que estão vivendo como ovelhas distantes, fujonas, ingratas. Leva-os, ó Pai, ao arrependimento e à intimidade do Senhor. Opera essa graça do Senhor na vida de cada um de nós. E se, ó Deus, há no nosso meio alguém que ainda não te conhece como Salvador, traga-o à sua presença, ó Pai, se for esse o teu querer, para a salvação e vida eterna. Cremos em Ti, Senhor, e nos alegramos porque o Senhor nos abençoa em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.